sem julgamentos, com perspectiva. Até agora tem sido o contrário. Quanto menos perspectiva temos na vida, mais necessitamos do julgamento. Porque a perspectiva nos dá a vitória sobre nós. E sem ela, precisamos do julgamento, que é a vitória sobre os outros. Essa busca, essa obsessão pela vitória sobre os outros, eventualmente nos faz melhorar superficialmente, mas quase sempre nos faz diminuir os outros, o que é, no conjunto, uma tragédia, porque ao mesmo tempo que você faz isso com os outros fazem isso com você, e assim a humanidade se diminui como um todo. Tem sido assim por todo lado, na economia, na política, no casamento, nas relações. Será que não esgotamos esse modelo? Ao invés de viver sem perspectiva e afundados no julgamento, por que não buscamos a perspectiva para viver sem julgamentos? Na passagem de hoje, Pedro, logo após a passagem de Jesus, logo depois da morte de Jesus, estava, como não poderia deixar de ser, afundado dentro das perspectivas do judaísmo do seu tempo, que exaltava a própria raça e negava, discriminava as raças alheias, às quais chamava de os gentios. Quando a vida entendeu por bem expandir a ação do cristianismo, precisava também expandir a ação dos cristãos, de Pedro em particular. O que aconteceu? Numa visão espiritual, numa expansão de consciência, Pedro sonhou com uma figura de um lençol imenso, atado pelas quatro pontas, com todo tipo de criatura e uma ordem: coma. E ele resistiu de maneira nenhuma. Jamais comerei carne impura. E então é que veio a orientação maior. Não faça impura aquilo que Deus purificou. Mesma mensagem de que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Não é? Muito bonito isso. E a partir dali, logo depois de receber essa mensagem, recebeu a visita de emissários de um centurião romano, entre todos os gentios, o mais desprezível, porque era o representante do dominador. Naquela época, o Império Romano dominava militarmente a Judéia. E esses emissários pediam que ele fosse até a casa do centurião. E diante da ordem, diante da expansão de perspectiva, expandiu-se também o cristianismo. Porque aquela vivência de Pedro na casa do centurião, muito bem acolhido, onde viu os resultados, inclusive nos fenômenos de mediunidade e de manifestações espirituais,
na casa do centurião, com os amigos do centurião. Aquela vivência foi fundamental para muitas situações que vieram depois. A situação foi informada, chegou aos ouvidos dos judeus, dos cristãos judeus, que o questionaram como ele foi levar a boa nova na casa de um centurião dos gentios. E ele teve como se posicionar. Mais tarde, nos grandes embates da circuncisão, se deveria se aceitar os gentios, mas obrigá-los a que se circuncidassem, ou seja, que se tornassem, de uma certa forma, que se tornassem judeus. Pedro também estaria mais apto a gerenciar esses embates. Um pincel para pintar a parede primeiro pinta a si mesmo. A transformação das causas, das coisas, do mundo depende da transformação das pessoas, não é? Nessa passagem, depois de quebrar a resistência do judaísmo, dos cristãos judeus, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 20 e 21, nos conta assim: E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses. Entre aqueles que estavam com Pedro, que ele levou como testemunho do que aconteceu na casa do centurião, havia chíprios e cirenenses. E foram esses judeus, foram esses gentios desprezados pela maioria dos judeus, que sofreram resistência da parte dos próprios cristãos judeus, que foram fazer o quê? Os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E a igreja de Antioquia passou a ser um fabuloso pilar da ponte do cristianismo, da chegada do cristianismo ao mundo. Foi ela que sustentou Jerusalém nas inúmeras perseguições. Foi ela que foi a base para fabulosas expansões de Paulo de Tarso e seus amigos. Essa passagem, essas reflexões sobre perspectiva e julgamento nos ajudam muito a nos situar. Porque o mundo mudou, as razões dos julgamentos modificaram-se, mas estamos num mundo ainda de fanatismos, de intolerâncias, de perseguições, de julgamentos, que evidenciam ainda a mesma falta de perspectiva. Para a humanidade pacificar-se, precisa sair do julgamento. Para ela sair do julgamento e pacificar-se, precisa ganhar a perspectiva. Mas é claro que o âmbito de ação sobre a humanidade está além da nossa capacidade. Mas o mandato, a nossa parte nesse processo de pacificação, começa por nós. Sem o ser humano pacificado, já aprendemos,
não haverá um mundo pacificado. Então, a nossa tarefa exclusiva é da nossa pacificação. Mas é claro que depois, com a nossa, pelo exemplo, pela ação no ambiente e nas pessoas à nossa volta, poderemos influenciar. Mas a tarefa da pacificação é nossa, e para essa tarefa é fundamental ganhar a perspectiva. Expanda a sua perspectiva, amplie o seu olhar do mundo, não se restrinja às coisas, às vitórias, aos domínios, aos apegos da matéria. Se o mundo da matéria, se o homem material busca vitórias na matéria, aquisições na matéria, belezas físicas, seja você aquele que busca a vitória interior, a beleza interior, a conquista interior, porque o reino dos céus está dentro de nós. Que assim seja. Um grande abraço, até a próxima.